Galera, só passando pra avisar aqui que quem gravou esse vídeo aí que eu tinha esquecido de fazer intro, mas que quem gravou esse vídeo aí foi o Miguel, o Mini e o Thiago. Aí, se vocês notarem alguns errinhos aí, uns cortes, alguém batendo no carro aí, é que meu amigo bateu meu carro aí. Vocês vão entender no Vida de Jovem que ele bateu meu carro aí, eu tive que dar corte. Não se preocupa não, é errinho besta. E se o áudio tiver atrasado, também não se preocupa não. Se a gameplay, na verdade, tiver atrasada, não tiver junto com o áudio. Mas simbora pro vídeo, meu irmão. Chega de enrolação. Simbora pro vídeo. Caraca, velho, na moral. Nossa, velho, esse carro aqui ficou top, doidão. Olha, ficou um fosco com rosa. Eita, desgrama. E aí, doido? Eita, pô, doido. Assombração. Assombração. Ô, doido, por que você não tá com a mochila, velho? Não, calma aí. Ah, moleque, Jaguarzão aqui perdeu feio pra mim, mano. Agora que eu lembrei. Agora você modificou ele, né? O que você tá fazendo aqui, velho? Não, pera aí. Você não conhece ele ainda. Ó, prazer. Se cumprimentam aí. Se cumprimentam aí. Então, o Thiago, ele é um cara aí que apareceu na facu. E aí ele apareceu aí na facu aí. Não, na última aula aí eu apostei um... Deixa eu falar, mano. Aí ele apareceu aí na aula aí. E aí a gente apostou um racha e ele tomou um pau pra mim. Deixei. Que deixou? Aham. Eu vim aqui cortar o cabelo, até cortei o cabelo aí, ó. Eu vim aqui cortar. Aqui, velho, eu pintei meu cabelo. Peraí, já passou. Olha pra dar o retoque ali da minha... Mano, toda vez eu tô cortando o cabelo. Ô, velho, se liga nessa cor aqui que eu mandei fazer pro meu Jaguar aqui, ó. Fosco com perolado com rosa. O cara daqui é top, pô. O cara aqui é top, velho. Ó. Liga ele lá pra... Ó a Porsche aí. Pra eu ver como é. Aqui, ó. Olha minha Porsche aqui, ó. Liga ele aí do Olha aí passeio. olha aí o fogaréu aqui, ó. Aí, ó, neonzão. Ô, para de acelerar o carro, eu. Pipoco. Pipoca, agora é festival de pipoca. Ah, meu carro. O meu carro, deixa eu... Meu Deus do céu, mano. Mano, só dá pra ver o pipoco, viado. Pelo amor de Deus. Meu pipoca. Cala a boca. Para de pipocar aí, velho. Ô, doido. Não, desce aí. Não, desce aí agora. Desce, merda. Ai. Então, agora deixa eu falar um negócio pra vocês. Vamos se reunir aqui. Já que você não conhece ele é muito gente boa. É isso aí que eu te falo. Então, mas... Ô, galera, vocês viram o bagulho da faculdade aí de casa que vai ter esporte aí? Mano, você tá ligado. Eu vi no papelzinho lá da escola que deram lá, o folheto lá. Eu vi lá no site, mandando site, pô. Ah, você viu no Tava site? passando lá no site, pô. Tava acessando lá. Ah, tô ligado. Tá ligado? Não, mas pô, então... Cara, eu tava pensando aqui. Thiago, vem cá. Só você, Thiago. Calma aí. Miguel, já volta aí. Eu só vou conversar com o Thiago aqui.
Então, Thiago. É que você não conhece ele ainda, eu tô ligado. Que você não foi na aula lá e eu tô ligado isso aí. Tava lá com a minha amiga. Então, cara, velho, o que eu tô pensando aqui é meio loucura, mas você não conhece ele, mas é uma boa oportunidade o que eu vou te falar aqui. Mano, esse parada de esporte aí, que tava lá na escola lá, tava falando que um monte de grupo tá se reunindo em casa. O que você acha, velho, de nós três rachar pra comprar uma casa? Uma Não, casa. nem precisa rachar. Meu tio morreu e deixou uma casa de herança pra mim, entendeu? Mas pra nós tudo morar junto. Eu sei que você não conhece ele, tá ligado? Não conheço. Nem Pô, mas é uma boa oportunidade. O cara é gente boa pra caramba aí. O cara veio lá de Paletô Bay lá. lá de Paletô bem caro. O cara mora lá. A família dele lá é lá de Paletô Bay, velho. Mó foda lá. E aí, mano, mas e aí, o que você acha? Já que não precisa pagar, então, a gente vai ter que rachar com a comida. Isso aí a gente sabe, A né? gente Que... vai ter que rachar só com a comida. Pela casa não, já não precisa não. Ah, então... Meu tio era rico, então ele adoeceu lá, morreu lá, entendeu? Aí ele deixou velho, meus pêsames aí. pra mim. Não, mas, pô... Eu tô sofrendo aqui um pouco, entendeu? Então, mas, pô... Já é uma boa oportunidade aí. Pô, pra eu conhecer ele lá. Já pode falar aí pra ele? Pode, vamos lá. Fala lá, fala lá. Oi! Aí eu te apresentei a casa tudo bonitinho, entendeu? Meu Deus do céu. O que foi, Dick? Você tá batendo palma aí? Tá batendo palma pro meu carro que te deu um pau, né? Ô, Dudu, mas você modificou seu carro, nem vi. Na verdade eu vi, mas pô, caraca. Onde que você fez essas modificações? Bora escantar. Meu Deus do céu, velho, ficar cantando pneu aí. Mas eu gostei. Vai. Eu vou dar uma bebidinha aqui na minha coca aqui, ó. Ai. Eu tô fumando, mano. Meu Deus do céu. Ô, Ô, que é isso, pai? Você fuma agora, hein? Você morreu. Você vai morrer, Deus, você sai fora. Vai morrer. Posso falar? Vai ficar com câncer aí. Ô, deixa eu ver essa Porsche aqui, se eu nem vi. Pode entrar, pô. Entra aí. Deixa eu ver. Pode entrar. Mudei aqui o spoiler, ó. Top. Deixa a Porsche em frente, meu carro. Perde, pô, seu carro, mano, é mais rápido. Já é o modelo antigo, viu? Esse aqui é o modelo antigo. Ai. Então, mano, bora lá, velho. Bora lá ver esse bagulho dessa casa aí. É o último dia. Ô, porra. Ai, Para de fumar, merda. tá bom. Isso aí você vai se matar, velho. Vai morrer. Ô, Dedão, bora ver isso aí, vai. Ô, Thiago, vamos lá ver a casa. Bora lá ver essa casa aí. Casa. A gente não falou pra ele, pô. Você nem falou pra ele, né, ô? A gente explica lá, vambora. A gente explica lá. Né? Segue o pai. Ai. Ô, mano, chegamos aí, doido. Chegamos aqui. Aqui, grama. Oxe, velho, é um condomínio, né? Pô, aqui, ó, essa aqui, ó.
Tem certeza que pode entrar, velho? Pode, praticamente. É. Então quer dizer que nós três moramos juntos Ó agora. o cara já. É, pelo amor de Deus, já fazendo gracinha com esse Jaguar aí. Vem aqui que eu vou apresentar aqui a casa pra vocês. Não, Dedão, vem aqui que eu vou falar com você. Ô, Dedão, vem aqui. Então, doido. A gente... essa casa aqui era do tio do Thiago. O tio do Thiago faleceu aí, né, infelizmente. E aí, cara, essa casa aqui ficou de herança. E aí, tá ligado? Como vocês não se conhecem, e tava nesses bagulho de escola aí que tá todo mundo morando junto, eu pensei de pegar e juntar nós três e morar junto, tá ligado? Aí a gente arca com a comida aí, eu e você e o Thiago, tá ligado? A casa aqui a gente não vai precisar pagar, porque ele vai usar o dinheiro do aluguel lá com o dinheiro da herança que sobrou um pouco também. Aí ele, tá ligado? Ele vai fazer o bagulho lá. E o que você acha? Eu pago o bagulho. Pô. E aí ficou aí pra ele? Eu, Jado. Não, mas achou que eu também. Mano, bora ver a casa. É, mano, bora. Pega aqui, pai. Vem aqui por baixo aqui. Não, vem por cá. Eu vou por esse lado aqui. Aí, ó. Nossa, olha o lago que tem. É de bom aqui, ó. Nossa, pra pescar uns peixes aqui, cê é louco. Agora, aqui, mano, às vezes Ó, Mano, eu não sei, daqui a pouco cai. Tem Mano, tipo, vem aqui, eu vou apresentar pra vocês aqui a parte de cima aqui. caraca. Eita, pô. Eita porra. Caiu na piscina aí, o primeiro a se molhar já. Caiu já. Aqui, ó, tipo, é um... Só essa escada aqui. Aqui, ó, Matheus, deixa eu te apresentar aqui essa porta. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, ó, bonitinho. Ô, louco. Já tem vista aqui pra... não. Não vê. Calma aí, doido. Isso é verdade, não. Na moral, tem um trampolim aqui. Calma aí. Caraca, velho. Tem uma academia, viado. Mentira. Não, velho. Agora eu vou treinar todo dia, porra, mano. Aí ó, tem uma mesinha de... Tem uma mesinha de ping-pong aqui, velho. Tem que comprar raquete. Peguei um Pelo amor de Deus. Não tem mesmo de aqui, eu acho. Por que tinha? Vem aqui. Ô, velho. Vem. Aqui, ó, tem que aqui do lado aqui, ó. Já tá fazendo braço. Sabia que aqui não pode pisar na grama, né? Quê? Você sabia que aqui não pode pisar na grama, né? Por que não? Porque tem escadinha, pô. Porque, tipo, essas plantas aí, esses matos aí é tudo carnívoro.
Eita porra. Mano, mas olha esse lago aqui. Às vezes tem Não tem jacaré aqui não, né, doido? às vezes tem jacaré. Que? Oxi! Cai! Filha da... O cara é doido, velho. Jacaré por aí, ó. Tipo ali, ó. Ali tem um jacaré ali, deitado ali. Ah, deixa eu olhar uma coisa. Ô, filha da... Eu não quero morrer, não. Bora lá, bora deixar ele aí. Bora deixar ele aí. Pulou no bar. Você tá sabendo que você pulou no no negócio do jacaré aí, né? Toma cuidado aqui com a gente, é tudo carnívoro. Não é todo estado. A não é carnívora. É tudo carnívoro aqui. Pelo amor de Deus. Aí, ó, tá sendo mordido aí pelas plantas carnívoras. Pode não. Doido, na moral, velho. Depois que você perder um dedo aí, você fala, ai, gente, Ele fica chorando. Que é isso, doido? Nossa. Vem aqui que eu vou te apresentar seu quarto aqui. Ah, não. Ô, na moral, ele me bateu. Ele bateu Ah, não. aqui da mansão, caramba. Ai, não, velho. Nossa, velho. Tomara que eu não caia nessa piscina aqui, velho. Ó, velho, a água é mó clarinha, velho. A água é mó clarinha. Eu vou apresentar aqui o quarto do seu amigo. Mano, ainda aqui, ó. Ó. Eu vou pra minha casa. Aí, tô gemendo aí, pô. Ô, cadê o seu amigo? Aqui, ó. Eu não tava querendo jogar, mas assim não caiu no seu quarto, eu tenho. Ah, não. Ah, não, velho. Por que você não deixou esse corte pra mim, velho? Não, velho, porra. Mano, ele viu o cara. Eu adoro esse nunca, velho. Por que você não... Não se preocupa, você também tem. Ah, mano. Você tem uma vantagem, você tem uma vantagem. Até peguei um taco aqui, ó. Isso. Já peguei meu taco. Tem aquela... Doido, deixa eu pular nesse trampolim aqui. Ah, não vou pular, não. Eu tô com roupa aqui. de hidromassagem, pô. Ai! Caraca, doido. Ô, você desmaiou o cara aí, velho. Caralho. Pior quarto que tem, viado. Pior quarto que tem, tá? Quê? Ai, amor, o seu amigo aí vai ficar com o pior quarto que tem. Ai, meu Deus do céu. Ele matou. Ele desmaiou o cara. Eita, porra. Ai, Ó, vem. Dig-din-din, vem. Toma. Oi. Você pode ter uma banheira de hidromassagem. Aí sim. Ai. Eu também. Ah, não. Olha. Para de beber. Vai, sai fora. Camisa. Ai, caraca, ô doido. O que você gosta aí da casa? Foi top, doidão. Foi top. O que vocês acharam do seu quarto? Foi top, você é absurdo, doido. Pô, alô. Mais top. Ei, você achou? Ô doido, calma aí. Ô doido, calma aí. Para de briga aí, deixa eu falar, merda. Falei. Vocês estão ligados que
tem... como é que fala mesmo? Escola? Tem a jaqueta lá, velho, da escola pra buscar. Pô, na loja lá, velho. Você já tá, né? Você já tá dando spoiler aí pra gente. Eu busquei só a minha. Eu não busquei nada. Eu só busquei, tipo, eu comentei. Oi? Eu comentei duas. O quê? Eu encomendei só duas. Ah, não. Tem que encomendar mais duas. Puta que pariu. Ô, Matheus, Ah, vou com o Thiago aqui. ô, Matheus. Oi. Ô, para de gastar meu pneu, pô. Pneu tá caro. Encomendei só duas. Então tem que encomendar mais uma pra cada um do milhão. Beleza. Relaxa. Bora. Você já encomendou? Marca aí no GPS aí dela. Beleza. Eu sei. Ah, bora seguindo ele. Ô, merda. Quase bateu meu carro aí. Eita porra. Quase que ele capou. Ele deu um drift ali que pelo amor. Pneu tá caro, hein? Tá barato não. Eu, filha da... Mano, onde ele tá indo, velho? Pelo amor de Deus. Ele acha que meu carro é de rally. Mano, você pode falar, né? A Porsche tá louca, tá? Tá. Novidade. Ô, vagabundo. Tá buscando teu carro, velho? Extravulous. No, she don't wanna talk. I get it. But I'm not moving on. She thought I had a problem. I don't have a problem. I thought we make it. Yeah, I thought we. Yeah. No, she don't wanna talk.